Na virada de 1944 para 1945, o cenário da Segunda Guerra Mundial no teatro ocidental apresentava uma realidade cada vez mais sombria para o alto comando alemão. Longe dos campos de batalha onde a artilharia ecoava e as tropas se confrontavam, uma luta silenciosa, mas igualmente decisiva, era travada em salas de comando e escritórios de inteligência. Nestes ambientes, analistas militares alemães, frequentemente exaustos e visivelmente preocupados, dedicavam-se a uma tarefa ingrata: examinar gráficos e relatórios de suprimentos dos aliados, particularmente dos Estados Unidos. As projeções eram implacáveis. Estes gráficos não eram meros registros burocráticos. Eles representavam a materialização de uma força industrial e logística sem precedentes na história. Linhas ascendentes marcavam a produção americana de veículos, armamentos, munições e, crucialmente, combustível. Em contraste brutal, os números alemães apontavam para uma queda constante e irreversível na disponibilidade de recursos essenciais. A matemática, como se percebia, não perdoava. Cada tonelada de aço, cada galão de petróleo, cada pneu fabricado nos Estados Unidos era um fator que se somava à inevitabilidade da derrota alemã. A Alemanha, já esgotada por anos de guerra em múltiplas frentes, com sua infraestrutura industrial sob constante bombardeio e suas fontes de matéria-prima cada vez mais restritas, não conseguia acompanhar o ritmo. O que esses gráficos revelavam não era apenas uma disparidade de números, mas uma fundamental mudança na natureza da guerra. Nos estágios iniciais do conflito, a Blitzkrieg alemã havia demonstrado o poder da inovação tática e da velocidade. No entanto, em 1944 e 1945, a guerra havia se transformado em uma batalha de atrito em escala industrial. A coragem individual e a habilidade tática das tropas alemãs, embora notáveis, não podiam compensar a falta de combustível para seus tanques, a escassez de munição para suas armas ou a ausência de peças de reposição para seus veículos. A capacidade de mover e manter uma força de combate se tornara tão vital quanto a própria capacidade de lutar. A análise desses dados transformava-se em um exercício de desilusão. Os analistas alemães podiam ver claramente que, enquanto suas próprias reservas diminuíam perigosamente, as linhas de suprimento aliadas pareciam infinitas e cada vez mais eficientes. Eles observavam a capacidade americana de desembarcar milhões de homens e equipamentos na Europa e, mais importante, a habilidade de mover esses recursos rapidamente para a frente de batalha. O volume de material bélico que os aliados podiam mobilizar e sustentar era tão avassalador que qualquer contraofensiva alemã, por mais bem planejada que fosse, estava fadada a falhar por falta de recursos. O palco para essa disparidade logística era a França, recém-liberada, e a própria Alemanha, que se tornava o alvo final. Desde o desembarque na Normandia, em junho de 1944, a necessidade de manter um fluxo contínuo de suprimentos para as centenas de milhares de soldados aliados que avançavam em território europeu era monumental. A distância entre os portos de desembarque e as linhas de frente se estendia por centenas de quilômetros, exigindo uma rede de transporte complexa e robusta. Os gráficos americanos mostravam não apenas a produção, mas também a capacidade de transporte e distribuição, detalhando a construção de oleodutos improvisados, a organização de vastos comboios rodoviários e a recuperação e uso eficiente da infraestrutura ferroviária. Para o comando alemão, a observação desses números não era apenas um exercício acadêmico, era a constatação de uma realidade estratégica inegável. A guerra não seria vencida pela bravura, mas pela capacidade industrial. Aquele período,
entre 1944 e 1945, ilustrava de forma dramática que a logística havia ascendido ao status de arma principal, ditando o ritmo e, em última instância, o desfecho do conflito. A compreensão dessa verdade brutal, expressa em números frios e gráficos ascendentes, selava o destino do Terceiro Reich e sublinhava uma lição militar fundamental. Em uma guerra total, a capacidade de abastecer suas forças é tão decisiva quanto a capacidade de lutar. Entre 1944 e 1945, a natureza do conflito no teatro ocidental da Segunda Guerra Mundial havia se transformado fundamentalmente. Longe de ser apenas uma questão de estratégia tática ou heroísmo individual, a guerra se tornou, em sua essência, uma batalha de recursos e capacidade de sustentação. Não eram apenas os tanques que rolavam, as aeronaves que dominavam os céus ou os soldados que avançavam em terra. A verdadeira espinha dorsal da guerra era agora a logística. Ela se ergueu como a arma principal, um campo de batalha silencioso, mas decisivo, onde a capacidade de mover e manter as forças supridas ditava o ritmo e, em última instância, o resultado das operações. A era da Blitzkrieg, com suas manobras rápidas e decisivas, havia dado lugar a uma guerra de atrito em escala industrial, onde a sustentação das operações era tão crucial quanto a própria estratégia de combate. Para os aliados, e em particular para os Estados Unidos, a compreensão dessa realidade moldou cada aspecto de seu planejamento militar. Eles entenderam que um exército moderno era uma máquina complexa e insaciável, exigindo um fluxo contínuo de recursos para funcionar com eficácia. Cada galão de combustível, cada projétil de artilharia, cada ração alimentar, cada peça de reposição para um veículo ou aeronave era um componente vital dessa engrenagem implacável. A escala das operações aliadas após o dia D era monumental. Milhões de homens, centenas de milhares de veículos, milhares de aeronaves e artilharia pesada foram desembarcados no continente europeu e precisavam ser mantidos em movimento através de um território devastado pela guerra. Sem combustível, tanques e caminhões paravam, aviões não voavam e a infantaria perdia seu apoio essencial. Sem munição, as armas silenciavam e a capacidade ofensiva se desintegrava. Sem alimentos e suprimentos médicos, a moral e a saúde das tropas declinavam rapidamente, impactando diretamente a capacidade de combate. A logística, portanto, não era um mero apoio secundário. Era a própria condição para a existência e a eficácia do poder de combate. Os estrategistas aliados reconheceram que a vitória não seria alcançada apenas pela bravura no campo de batalha, mas pela capacidade de sustentar essa bravura com um fluxo ininterrupto de recursos. Isso significava que a batalha não era travada apenas nas trincheiras ou nas cidades tomadas, mas também nos portos de desembarque na Normandia, nas estradas da França, nas ferrovias reconstruídas e nos vastos depósitos de suprimentos. Cada caminhão carregado, cada comboio marítimo que cruzava o Atlântico, cada oleoduto estendido era uma peça fundamental na engrenagem da vitória. A prioridade dada à logística era evidente em todos os níveis do comando aliado. Vastos recursos foram dedicados à criação de uma infraestrutura de apoio sem precedentes. Engenheiros militares trabalhavam incansavelmente para reparar pontes, estradas e ferrovias danificadas, ou para construir novas vias de comunicação onde as existentes eram insuficientes. Portos foram reativados e expandidos para lidar com o volume massivo de carga que chegava da América. A organização de depósitos, centros de distribuição e rotas de transporte tornou-se uma ciência em si, com planejadores logísticos trabalhando lado a lado com os comandantes de campo para garantir que as necessidades fossem atendidas de forma eficiente e oportuna.
Essa abordagem contrastava acentuadamente com a situação alemã, onde a escassez de recursos já começava a paralisar suas defesas. Enquanto os aliados podiam se dar ao luxo de gastar vastas quantidades de munição em barragens de artilharia prolongadas e manter seus veículos operando com combustível abundante, as forças alemãs enfrentavam a realidade de racionar cada gota de petróleo e cada projétil. A disparidade logística não apenas permitia que os aliados avançassem, ela impedia que o inimigo reagisse de forma eficaz, transformando a escassez em um fator decisivo para sua derrota. A logística transformou-se em um multiplicador de força. Um tanque sem combustível é apenas uma tonelada de aço inerte. Um soldado sem munição é ineficaz. Um exército sem suprimentos é um exército derrotado, independentemente de sua coragem ou habilidade tática. Ao garantir que cada unidade na linha de frente tivesse o que precisava, quando precisava, os aliados garantiram que sua máquina de guerra operasse com máxima eficiência, mantendo uma pressão constante sobre as defesas alemãs. Esta foi a batalha silenciosa que moldou o destino da guerra, demonstrando que, em um conflito total, a capacidade de abastecer suas forças é, de fato, a arma mais potente. A disparidade logística entre as forças aliadas e o eixo no teatro ocidental, entre 1944 e 1945, apresentava um contraste brutal que moldou o desfecho da guerra. De um lado, a realidade alemã era marcada por estoques à míngua, uma escassez crônica e crescente de recursos vitais que paralisava suas defesas e limitava drasticamente sua capacidade ofensiva. Do outro, os aliados, impulsionados pela prodigiosa capacidade industrial americana, operavam com uma abundância que se traduzia em linhas verdes crescendo no papel, gráficos e mapas de suprimento que indicavam um fluxo incessante e crescente de recursos. Para o comando alemão, a situação era desesperadora. Anos de guerra em múltiplas frentes haviam exaurido suas reservas estratégicas. As campanhas de bombardeio aliadas haviam sistematicamente destruído fábricas, refinarias de petróleo e a infraestrutura de transporte, impedindo a produção e a distribuição de equipamentos e combustível. A perda de territórios-chave, como os campos de petróleo da Romênia, cortou o acesso a matérias-primas essenciais. O resultado era uma dependência crescente de reservas cada vez menores e uma incapacidade de repor as perdas. Tanques ficavam sem combustível nas estradas, aeronaves permaneciam em solo por falta de ávigas, e unidades de infantaria enfrentavam o inimigo com munição racionada e armamento obsoleto. A falta de peças de reposição transformava veículos e equipamentos danificados em sucata permanente, enquanto a indústria alemã lutava para manter a produção sob constante ataque. Essa escassez não era apenas um inconveniente, era um fator paralisante que impedia manobras, concentrava as forças em posições defensivas e tornava qualquer contraofensiva uma aposta de alto risco, frequentemente fadada ao fracasso por falta de sustentação. Em contrapartida, a perspectiva aliada era de um dinamismo e uma capacidade de produção sem precedentes. As linhas verdes crescendo no papel, nos escritórios de planejamento aliados, representavam a materialização do poder industrial dos Estados Unidos. Desde os portos da costa leste americana, navios Liberty, em comboios protegidos, cruzavam o Atlântico, descarregando milhões de toneladas de suprimentos nos portos europeus. A capacidade de produção de combustível, munição, veículos, alimentos e equipamentos médicos era tão vasta que não apenas supria as necessidades imediatas das tropas, mas também permitia a criação de enormes reservas. Os gráficos de suprimento não mostravam apenas o volume, mas também a eficiência da distribuição.
A construção de oleodutos improvisados que seguiam o avanço das tropas, a organização de vastos comboios rodoviários como a Red Ball Express e a rápida recuperação e utilização da infraestrutura ferroviária europeia. Essa rede logística garantia que, à medida que as linhas de frente se estendiam por centenas de quilômetros, o fluxo de recursos não diminuía, mas sim se adaptava e se expandia para atender às demandas crescentes de uma ofensiva contínua. O choque psicológico e estratégico dessa disparidade era imenso para os comandantes alemães. Eles observavam, impotentes, a capacidade aliada de substituir perdas rapidamente, de manter uma pressão ofensiva constante e de lançar operações em grande escala com a certeza de que seriam plenamente abastecidas. Enquanto suas próprias unidades eram forçadas a racionar cada gota de combustível e cada projétil, e a lutar com equipamentos cada vez mais desgastados, as forças aliadas podiam se dar ao luxo de barragens de artilharia prolongadas, de avanços rápidos com veículos bem abastecidos e de uma renovação constante de pessoal e material. A percepção de que estavam lutando contra um inimigo com recursos aparentemente ilimitados minava a moral e a confiança. A desilusão era palpável. Não se tratava apenas de enfrentar tropas bem treinadas, mas de combater uma máquina industrial e logística que operava em uma escala inatingível para a Alemanha. Essa constatação forçou o alto comando alemão a adotar estratégias cada vez mais defensivas e a reconhecer que a guerra não seria vencida pela bravura individual, mas pela capacidade industrial e logística que a Alemanha já não possuía. Para concretizar a impressionante capacidade de suprimento que os gráficos aliados revelavam, os aliados, liderados pelos Estados Unidos, empregaram métodos logísticos inovadores e de escala sem precedentes. A necessidade de manter um fluxo contínuo de recursos para milhões de homens e milhares de veículos que avançavam rapidamente pela França, devastada pela guerra, exigia soluções que transcendessem as infraestruturas tradicionais, muitas delas destruídas ou danificadas. A logística transformou-se em uma complexa rede de artérias, bombeando o sangue da guerra para a linha de frente. Uma das inovações mais notáveis foi a construção e operação de oleodutos improvisados que seguiam o avanço das tropas. Conhecido como Operação Pluto, sigla para Pipeline Under the Ocean, este projeto ambicioso visava a transportar combustível diretamente da Grã-Bretanha para a Normandia e de lá através do continente europeu. Após o sucesso do desembarque, a demanda por gasolina de aviação e diesel para veículos tornou-se colossal. Os portos, inicialmente limitados e alvos de ataques inimigos, não podiam lidar com o volume necessário de combustível. A solução foi estender oleodutos flexíveis sob o Canal da Mancha e, em seguida, construir uma vasta rede terrestre que se desenrolava à medida que as tropas avançavam. Engenheiros militares trabalhavam incessantemente, instalando quilômetros de tubulações por dia, garantindo que o combustível chegasse diretamente aos depósitos avançados, sem a necessidade de comboios de caminhões-tanque em estradas congestionadas. Esse sistema permitiu que os aliados mantivessem o ímpeto de suas ofensivas, com tanques e veículos sempre abastecidos, um contraste gritante com a crônica escassez de combustível que paralisava as forças alemãs. Além dos oleodutos, a eficiência dos comboios marítimos e terrestres foi fundamental. A travessia do Atlântico era realizada por vastos comboios de navios Liberty e Victory, carregados com milhões de toneladas de suprimentos, desde munição e alimentos até veículos e equipamentos médicos. Uma vez nos portos europeus, esses suprimentos eram transferidos para uma complexa rede de transporte terrestre. Inicialmente, a destruição da infraestrutura ferroviária francesa representava um desafio significativo. No entanto,
Os engenheiros aliados trabalharam rapidamente para reparar linhas férreas e pontes, permitindo que trens transportassem grandes volumes de carga por longas distâncias. Contudo, a velocidade do avanço aliado após o rompimento da frente na Normandia, em agosto de 1944, superou a capacidade de reparo das ferrovias e a utilização dos portos. Para preencher essa lacuna crítica e manter o ritmo da ofensiva, foi criada a lendária Red Ball Express. Esta rede de transporte rodoviário, que operou de agosto a novembro de 1944, tornou-se o símbolo da engenhosidade e da determinação logística americana. A Red Ball Express foi concebida para ser um sistema de transporte de alta velocidade e alto volume, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela consistia em 2 rotas principais de mão única, totalizando aproximadamente 300 quilômetros. Uma rota era dedicada ao transporte de suprimentos para a frente de batalha, enquanto a outra era usada para o retorno dos caminhões vazios, minimizando congestionamentos e maximizando a velocidade. A espinha dorsal da Red Ball eram os confiáveis caminhões GMC CCKW2 1S2 Ton, popularmente conhecidos como Deuce and a Half. Em seu pico, mais de 6. 10 desses caminhões estavam em operação, movendo aproximadamente 500 toneladas de suprimentos por dia. A grande maioria dos motoristas e do pessoal de manutenção da Red Ball Express era composta por soldados afro-americanos, muitos deles submetidos à segregação racial dentro das Forças Armadas. Apesar das condições difíceis, da fadiga extrema e dos perigos de ataques inimigos, esses homens trabalharam incansavelmente, garantindo que munição, combustível, alimentos e outros suprimentos vitais chegassem às tropas combatentes na linha de frente. A disciplina era rigorosa. Os caminhões viajavam em comboios, mantinham velocidades constantes e tinham prioridade absoluta nas estradas, com a polícia militar garantindo a passagem livre. A Red Ball Express foi crucial para sustentar o rápido avanço aliado através da França e para o sucesso da campanha. Ela permitiu que o Terceiro Exército do General Patton, por exemplo, mantivesse seu ritmo ofensivo, cobrindo centenas de quilômetros em poucas semanas. Sem o fluxo contínuo de suprimentos proporcionado por essa rede, as operações teriam estagnado, dando tempo ao inimigo para se reagrupar e fortalecer suas defesas. A Red Ball Express, juntamente com os oleodutos e os comboios marítimos, demonstrou que a capacidade de mover e entregar recursos em vasta escala e com velocidade era tão decisiva quanto qualquer manobra tática, consolidando a logística como a arma principal na frente ocidental. A capacidade logística dos aliados, particularmente dos Estados Unidos, não era apenas uma questão de engenhosidade, mas de uma escala industrial sem precedentes que se traduzia em números avassaladores. A guerra no teatro ocidental, entre 1944 e 1945, tornou-se uma demonstração do poder de mobilização e sustentação de um exército moderno. Os relatórios de inteligência alemães, com sua análise fria e objetiva, revelavam que os aliados estavam movendo milhões de toneladas de suprimentos por mês, um volume que a Alemanha, com sua economia e infraestrutura devastadas, simplesmente não conseguia igualar. Esses milhões de toneladas não eram apenas números abstratos, representavam a vida e a capacidade operacional das forças aliadas. Incluíam combustível vital para os milhares de tanques, caminhões e aeronaves que compunham a máquina de guerra aliada. Cada galão de gasolina de aviação ou diesel era crucial para manter o domínio aéreo e a mobilidade terrestre. A munição, em quantidades astronômicas, assegurava que a artilharia pudesse disparar barragens prolongadas e que a infantaria tivesse poder de fogo contínuo, um luxo que as forças alemãs raramente podiam desfrutar. Além disso,
milhões de rações alimentares, equipamentos médicos, peças de reposição para veículos e armamentos, e materiais de construção para reparar estradas e pontes eram transportados sem cessar. Esse fluxo contínuo garantia que as tropas aliadas estivessem sempre bem alimentadas, equipadas e prontas para o combate, independentemente da distância percorrida ou da intensidade da resistência inimiga. A escala dessa mobilização era um testemunho da prodigiosa capacidade industrial dos Estados Unidos. Fábricas americanas trabalhavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, produzindo os bens necessários em volumes que superavam qualquer nação beligerante. De portos na costa leste do Sítio Ceiba, navios cargueiros, como os famosos navios Liberty e Victory, partiam em comboios protegidos, cruzando o Atlântico com milhões de toneladas de material. Uma vez nos portos europeus, como Antuérpia e Le Havre, que foram rapidamente reativados e expandidos, a carga era descarregada por milhares de estivadores e transferida para a rede de distribuição terrestre. Neste ponto, a Red Ball Express emergiu como um símbolo da engenharia dos números e da determinação logística. Esta rede de transporte rodoviário, que operou intensamente de agosto a novembro de 1944, foi projetada para manter o ritmo frenético do avanço aliado através da França. Em seu auge, mais de 6 Nacelle-caminhões, predominantemente os robustos GMC CCKW 212 Ton, popularmente conhecidos como Deuce and a Half, estavam em operação constante. Estes caminhões formavam um fluxo contínuo, cobrindo rotas de mão única que se estendiam por mais de 300 quilômetros, desde os depósitos de suprimentos na Normandia até as linhas de frente na Alemanha. A Red Ball Express transportava uma média de 500 toneladas de suprimentos por dia, um volume que exigia uma coordenação impecável e um esforço humano colossal. Os motoristas, em sua maioria soldados afro-americanos que enfrentavam condições de segregação e perigo constante, trabalhavam em turnos exaustivos, muitas vezes por 20 horas seguidas, para garantir que as entregas chegassem a tempo. Eles navegavam por estradas danificadas, sob a ameaça de ataques aéreos e emboscadas inimigas, com a responsabilidade de manter a ofensiva aliada em movimento. A disciplina era rigorosa. Os comboios tinham prioridade absoluta nas estradas, controladas por uma rede de polícia militar para garantir o fluxo ininterrupto. A existência e a operação da Red Ball Express, juntamente com a rede de oleodutos e a recuperação das ferrovias, demonstravam uma mobilização de recursos e mão de obra em uma escala que nenhum outro exército na história havia alcançado. Esses milhares de caminhões, operando dia e noite, eram a manifestação física da capacidade industrial americana e do compromisso aliado em sustentar suas forças. Os números não mentiam. A habilidade de mover milhões de toneladas de suprimentos e de manter milhares de caminhões em fluxo contínuo permitiu que os aliados mantivessem uma pressão incessante sobre as defesas alemãs, transformando a superioridade numérica em uma vantagem estratégica decisiva no campo de batalha. Em meio à complexidade da campanha na frente ocidental, entre 1944 e 1945, a eficiência logística aliada era visualizada e gerenciada em salas de operações que funcionavam como o cérebro da vasta máquina de guerra. Longe do caos das linhas de frente, mas em constante sintonia com ele, estas salas eram centros de comando e controle, onde a informação era processada e as decisões eram tomadas. O elemento central em muitas delas era um grande mapa de parede, que não servia apenas como representação geográfica, mas como um registro dinâmico e em tempo real do avanço das tropas e da vitalidade das artérias de suprimento. Este mapa era uma tapeçaria de informações visuais. Coberto por uma intrincada rede de setas coloridas,
Cada uma representava um aspecto crítico da ofensiva. Setas vermelhas indicavam as linhas de frente das unidades de combate, atualizadas constantemente com base em relatórios de reconhecimento e comunicações de rádio. Setas azuis ou verdes traçavam as rotas de suprimento, desde os portos de desembarque na Normandia e outros pontos de entrada, passando pelos depósitos avançados, até as posições mais recuadas das divisões combatentes. Linhas tracejadas marcavam os oleodutos improvisados da Operação Pluto, enquanto pontos específicos indicavam os pontos de transbordo ferroviário e os terminais da Red Ball Express. Essas marcações eram meticulosamente atualizadas por oficiais de operações, utilizando informações vindas de todas as fontes disponíveis, desde o reconhecimento aéreo até os relatórios de campo. A precisão era paramount. A cada avanço de uma unidade, a cada nova ponte construída ou reparada, a cada depósito de combustível estabelecido, o mapa era modificado. O que diferenciava este sistema era a confirmação visual da entrega de suprimentos. Em pontos estratégicos, cruzamentos rodoviários-chave, estações ferroviárias recém-capturadas ou locais de depósitos avançados, carimbos eram aplicados sobre o mapa, marcando entregue. Esse carimbo não era um mero formalismo. Ele significava que um comboio havia chegado, que um oleoduto estava operacional até aquele ponto, ou que um carregamento vital de munição ou combustível havia sido descarregado e estava pronto para distribuição. Essa validação em tempo real era crucial para os planejadores, pois confirmava que as unidades na linha de frente tinham os recursos necessários para sustentar a próxima fase de uma operação. Enquanto os oficiais se debruçavam sobre o mapa, analisando os dados e projetando os próximos passos, o rádio, em segundo plano, transmitia os sons e os desafios do fronte. Mensagens codificadas de unidades de combate solicitando munição específica, relatando a necessidade urgente de combustível para uma coluna de tanques ou informando sobre o progresso de uma ofensiva, eram constantemente recebidas. Essas comunicações diretas do campo de batalha eram integradas imediatamente ao processo de tomada de decisão logística. Se uma unidade reportava estar com pouca munição, os olhos se voltavam para o mapa para identificar o depósito mais próximo com o estoque necessário e a rota de transporte mais rápida para o reabastecimento. A capacidade de responder a essas demandas em tempo real era uma vantagem estratégica inestimável. Essa coordenação entre a retaguarda logística e o fronte era quase perfeita, operando com uma sincronia que parecia impensável para os padrões da época. O mapa de parede era a ferramenta que permitia essa integração. Ele visualizava a interconexão entre o avanço tático e a capacidade de sustentação. Uma seta de avanço no mapa não era apenas um movimento de tropas, era também a promessa de que a logística seguiria de perto, garantindo que o suprimento fosse mantido. Os carimbos de entregue eram a confirmação dessa promessa. A eficiência desse sistema era um fator decisivo. Permitia que os comandantes aliados tomassem decisões informadas sobre o ritmo das operações, a direção dos avanços e a alocação de recursos. Eles podiam ver literalmente o pulso da guerra, compreendendo onde os suprimentos estavam fluindo livremente e onde poderiam surgir gargalos. Essa visibilidade e controle eram essenciais para manter o ímpeto da ofensiva, evitando que as tropas ficassem paralisadas por falta de recursos. Em contraste, as forças alemãs operavam com informações fragmentadas e uma capacidade logística em colapso, incapazes de visualizar ou garantir o fluxo de seus escassos suprimentos. O mapa de parede, com suas setas e carimbos, representava a materialização da doutrina logística aliada. Uma máquina de guerra que não apenas avançava, mas que se autossustentava a cada passo.
Era a prova visível de que a guerra moderna era vencida não apenas no campo de batalha, mas também nos centros de comando, onde a precisão da logística era tão vital quanto a bravura das tropas. A superioridade logística aliada não se manifestava apenas no volume de suprimentos ou na eficiência das rotas de transporte, mas também na capacidade de manter o equipamento em funcionamento na linha de frente. Uma curiosidade extra e um golpe prático e moral para as forças alemãs era a onipresença das oficinas móveis americanas. Estes não eram meros postos de reparo improvisados, eram unidades de manutenção altamente organizadas e equipadas, capazes de se mover rapidamente e de estabelecer operações completas em questão de horas após a tomada de um novo território. A doutrina militar americana reconhecia que um exército mecanizado depende intrinsecamente da manutenção contínua de seus veículos e armamentos. Tanques, jipes, caminhões, peças de artilharia e até armamento individual estavam sujeitos a danos em combate, falhas mecânicas ou simplesmente ao desgaste natural de uma campanha prolongada. Parar para enviar equipamentos danificados para a retaguarda distante significava perder tempo precioso e, potencialmente, o ímpeto da ofensiva. A solução foi trazer a oficina para o campo de batalha. Essas oficinas móveis eram compostas por caminhões especialmente adaptados, equipados com ferramentas, peças de reposição, geradores elétricos, guinchos e até mesmo máquinas de solda. Unidades de reparo de artilharia, de veículos leves, de tanques e de eletrônicos operavam de forma coordenada. Engenheiros e mecânicos militares, altamente treinados, faziam parte dessas equipes de vanguarda. Eles eram uma extensão vital da linha de frente, movendo-se logo atrás das unidades de combate, prontos para intervir. A capacidade dessas oficinas de aparecer no dia seguinte à tomada de um cruzamento-chave, de uma cidade ou de um trecho estratégico de estrada era um testemunho da agilidade logística aliada. Enquanto as tropas de combate consolidavam suas posições, as equipes de manutenção já estavam a caminho, ou até mesmo já haviam chegado, montando suas estações de reparo em locais recém-seguros. Essa velocidade de resposta era crucial. Um tanque avariado em combate podia ser rebocado para a oficina móvel mais próxima, reparado em poucas horas ou dias e reintegrado à batalha, em vez de ser abandonado ou enviado para uma longa jornada de reparo na retaguarda. Essa capacidade de recuperação rápida significava que as perdas de equipamentos eram minimizadas e que a força de combate aliada permanecia robusta. Para o inimigo alemão, essa agilidade era um fator desmoralizante e estrategicamente devastador. Eles frequentemente abandonavam equipamentos danificados com a expectativa de que os aliados levariam tempo para movê-los ou repará-los, ou que as peças e o combustível necessários para tal seriam escassos. No entanto, ao ver tanques e caminhões que haviam sido avariados um dia antes, novamente em operação no dia seguinte, os comandantes alemães eram confrontados com uma realidade assustadora. A máquina de guerra aliada parecia ter uma capacidade ilimitada de se regenerar. Isso minava a moral das tropas alemãs, que lutavam com recursos escassos e sem esperança de reposição rápida, e reforçava a percepção de que estavam lutando contra um inimigo com recursos inesgotáveis. A presença dessas oficinas móveis garantia que veículos e equipamentos danificados fossem reparados rapidamente, mantendo as forças aliadas em movimento. A manutenção preventiva também era realizada no campo, prolongando a vida útil dos equipamentos e evitando falhas catastróficas. Essa agilidade logística foi um pilar fundamental para a consequência de operações sustentadas sem pausa. O avanço aliado através da França e para a Alemanha não era uma série de ofensivas isoladas, mas uma pressão contínua e implacável.
A capacidade de reparar e repor equipamentos rapidamente permitia que os aliados mantivessem um ritmo de combate que o inimigo simplesmente não conseguia igualar. Enquanto as unidades alemãs eram forçadas a parar e se reagrupar devido à falta de combustível, munição ou equipamentos operacionais, as forças aliadas podiam continuar avançando sem interrupção significativa. Essa pressão constante deixava o inimigo sem fôlego. As tropas alemãs não tinham tempo para descansar, para organizar defesas eficazes ou para montar contra-ataques coordenados. Cada vez que tentavam se consolidar, a próxima onda de ataque aliada já estava sobre eles, com tanques, artilharia e infantaria plenamente supridos e com equipamentos em perfeito estado de funcionamento. A falta de capacidade de reparo e reposição alemã contrastava dramaticamente com a eficiência aliada. À medida que a guerra progredia, os alemães eram forçados a abandonar mais e mais de seus veículos e armas danificados, que não podiam ser reparados no campo devido à escassez de peças, combustível e pessoal qualificado. Essa disparidade na manutenção e sustentação de equipamentos foi um fator decisivo na desintegração da resistência alemã. A onipresença das oficinas móveis americanas não era apenas uma curiosidade logística, era uma manifestação concreta da superioridade industrial e organizacional que permitiu aos aliados manterem uma ofensiva incessante, esgotando o inimigo e ditando o ritmo da guerra até sua conclusão. A guerra no teatro ocidental, entre 1944 e 1945, transcendeu as táticas no campo de batalha e a bravura individual. Em sua essência, ela foi uma guerra de logística. A capacidade dos aliados, impulsionada pela força industrial americana, de mobilizar e sustentar um volume colossal de recursos, se revelou a arma mais potente, ditando o ritmo e, em última instância, o resultado das operações. Essa superioridade não se limitou à produção de material bélico. Estendeu-se à engenhosidade e à eficiência na sua distribuição, transformando a logística em um campo de batalha silencioso, mas decisivo. Os oleodutos improvisados que seguiam o avanço das tropas, a rede incansável da Red Ball Express, com seus milhares de caminhões em fluxo contínuo, e a agilidade das oficinas móveis que apareciam no dia seguinte à tomada de um ponto estratégico, foram as artérias que alimentaram a máquina de guerra aliada. Essa infraestrutura de suprimentos, meticulosamente planejada e executada, garantiu que milhões de toneladas de combustível, munição, alimentos e peças de reposição chegassem às linhas de frente sem interrupção. O mapa de parede, coberto de setas e carimbos de entregue, era a confirmação visual dessa eficiência, enquanto os rádios transmitiam os desafios do fronte, imediatamente integrados ao processo de reabastecimento. Enquanto os aliados podiam manter uma pressão incessante, repondo perdas e abastecendo suas unidades com munição, combustível e peças de reposição sem interrupção, as forças alemãs enfrentavam uma realidade de escassez paralisante. Seus tanques ficavam imobilizados por falta de combustível, sua artilharia silenciava por ausência de projéteis e seus veículos avariados eram abandonados devido à impossibilidade de reparo ou reposição rápida. Essa disparidade não apenas limitou a capacidade ofensiva alemã, mas também sufocou suas tentativas de defesa, minando a moral e a eficácia de suas tropas. A capacidade aliada de manter um fluxo contínuo de munição permitia barragens de artilharia prolongadas, devastando as defesas alemãs e preparando o terreno para os avanços da infantaria e dos blindados. O combustível abundante assegurava a mobilidade constante dos tanques e veículos, explorando as brechas e flanqueando as posições inimigas antes que pudessem se consolidar.
A rápida reparação e reposição de equipamentos, possibilitada pelas oficinas móveis e pela vasta cadeia de suprimentos, significava que as perdas eram rapidamente mitigadas, mantendo a força de combate aliada em sua plenitude. A superioridade logística aliada garantiu que as operações pudessem ser sustentadas sem pausas significativas. Cada avanço não era um evento isolado, mas parte de uma ofensiva contínua que impedia o inimigo de se reagrupar, de fortificar suas posições ou de lançar contra-ataques coordenados. O inimigo era constantemente mantido sem fôlego, exaurido não apenas pelo combate direto, mas pela implacável e ininterrupta pressão de um adversário que sempre tinha mais recursos. A vitória aliada no teatro ocidental não foi apenas o resultado de estratégias brilhantes ou de sacrifícios heróicos. Foi a consequência direta de uma capacidade logística que tornou a derrota alemã uma inevitabilidade matemática. Os gráficos de suprimento que os analistas alemães observavam com desilusão em 1944 e 1945 eram, em retrospecto, os vereditos silenciosos de um conflito decidido muito antes do último tiro. Eles confirmavam uma lição fundamental da guerra moderna. Quem abastece melhor decide quando a batalha termina. Essa lição, forjada nos campos de batalha da França e da Alemanha, permanece tão relevante hoje quanto era há 8 décadas. Em um mundo onde as cadeias de suprimento são globalizadas e as operações militares frequentemente ocorrem a milhares de quilômetros das bases de origem, a capacidade de gerenciar complexos fluxos logísticos, proteger rotas de transporte e garantir o reabastecimento contínuo é um diferencial estratégico. Desde as operações de manutenção da paz até os conflitos de alta intensidade, a eficiência logística é o fator que determina a duração, a escala e o sucesso de qualquer empreendimento militar. A lição de 1944-1945 ressoa. A logística não é apenas o suporte da guerra, mas a sua própria arquitetura, definindo os limites da ambição militar e, em última análise, a capacidade de alcançar a vitória.